Mais um Trajetórias Especial Videocast. 4 mulheres, 4 projetos sociais e milhões de pessoas beneficiadas. Esse é o objetivo do Trajetórias Podcasts. E a minha convidada de hoje é médica, é mãe, é proprietária de um dos spas mais conceituados do Brasil e desenvolve um trabalho que eu fiquei muito encantada. Mariela Silveira, que prazer te receber! Coisa boa, prazer Mente também estar aqui viva. contigo, com vocês, ter essa conversa hoje, para mim uma honra, coisa boa a gente poder estar junto. Poder divulgar esse teu trabalho há mais Verdade. de 16 anos realizando esse trabalho. E eu Exatamente. quero conhecer os mínimos detalhes, porque eu confesso que não conheço, né? Já tinha ouvido falar, e é isso que eu quero dar a oportunidade de quem está nos assistindo, quem está nos escutando, de conhecer e saber como pode também se inserir, Sim. né, nessa ONG, nesse trabalho e ajudar. Eu quero vamos do início, né? Como ela surge, como surge essa tua ideia? Muito bom. Bom, então a gente está falando de 2007, né? Era um momento onde teve um, talvez assim, acho que nunca, quando a gente está contando uma história, nunca teve um único fato Com isolado. certeza. Teve um momento marcante, mas sem dúvida nenhuma foi uma construção que nos trouxe até aqui, né? Em 2007, eu já era médica, sou médica há 20 anos agora, já tinha sempre... Era recém-formada, então. Recém-formada. Eu já tinha sempre esse olhar muito forte pelo homem e o social, né? Onde é que a pessoa está inserida, como é que a saúde dela, não só do ponto de vista físico, mas qual é a repercussão que todo o seu ambiente tem naquilo que é a saúde física, mental e emocional. Então, isso já era uma temática que vinha me acompanhando. Cheguei a fazer psiquiatria, um ano de psiquiatria em 2004, depois fui para as outras áreas, que eu sou nutróloga e tudo. Mas em 2007, eu estava em Gramado, na cidade onde eu moro, e tinha acontecido uma coisa que ainda bem raríssima, mas teve um assalto a banco, bem na rua principal ali e tudo. E eu não estava no banco, mas estava saindo na hora e eu consegui ver aquela cena toda muito chocante, assim, que eram os assaltantes levando o dinheiro do banco, vidro aberto e as pessoas, o assaltante com metralhadora, assim, apontando. Assistiu tudo. E atirando. Na verdade... ninguém se machucou, mas foi uma questão de sorte, porque estava lá. E aquele semblante lá do assaltante, né? Depois tinha as balas encontradas ali perdidas e tal, me tocou muito. Embora eu já tivesse atendido bastante em bairros com dificuldades, né? Durante a faculdade, todo o tempo fiz um trabalho secundário também junto à faculdade, que tinha atendendo essas questões de realidades mais violentas, mas aquele foi um ponto de eu disse, poxa, né? Isso é algo que, pelo visto, está sendo crescente. O que faz com que uma pessoa esteja chegue nesse ponto? Onde foi que a gente errou? Tu lembra do semblante deles? Tu disse, do semblante, chamou atenção. né? O que tem uma pessoa que pode matar a outra, se matar ou não matar a outra, não faria diferença, não. O que acontece nessa questão realmente de agressividade, da extrapolação da agressividade da violência? E aí... esse ponto da violência, eu fui para casa aquele dia e fiquei pensando bastante em todas as coisas que eu já tinha lido e me aprofundado. Mas tem que ter alguma estratégia mais prática para ajudar nisso. Eu tinha recém voltado da Índia, país que eu gosto bastante, eu tive algumas vezes lá. E eu não que eu acho que está tudo certo lá, pelo contrário, vejo uma série de dificuldades, né, que eles têm. Mas essa questão da violência pelo ter é diferente do que no Brasil, né? Ou seja, a pessoa rouba e mata, né, para ter um bem material. Então, onde é que está a outra parte, né? Onde é que está a outra parte que tem relação com algo mais importante do que isso? Claro que o bem material é importante, lógico, mas ele ser tomado, né, assim, de uma maneira... E aí em troca a pessoa, de uma vida, né? Em troca de uma vida, e muitas né? vezes eles não sentem nem a culpa de estar tirando uma vida, né? Então, exatamente. A que ponto está esse emocional, né, dessa pessoa? Exatamente. Então, essa psicopatia... Mas por que evoluiu isso? O que a gente tem de mais saudável? Como é que a gente consegue trabalhar mais essa base? E aí eu fui para as pesquisas, né? Eu confesso que a Mente Viva começou de uma maneira um pouco mais da cabeça, assim, vindo para a prática. Veio mais da teoria para a prática, porque eu encontrei
alguns trabalhos que me deixaram muito entusiasmadas. Eu me lembro que eu lia de madrugada, baixava os artigos e começava a ler, mostrando que a meditação em Detroit tinha tido um efeito para redução de violência fantástico. E foi muito bem medido, muito bem medido. Então, em Detroit, eles colocaram em todas as escolas um método de meditação, que se chamava o método de meditação transcendental, que foi adaptado para eles. E eles mediram os alunos, crianças, mediram adolescentes, mediram como é que ficavam os servidores das escolas, os funcionários, mediram, né, professores, não só professores, merendeiros, foi tudo medido. E aí eles começaram a ver o seguinte: a redução de violência foi muito significativa, tá? Deu, assim, mais de 30% de redução. Fantástico. Na altura que eles colocaram, passados 6 meses de prática. Aí, outros benefícios, por exemplo, a questão do aprendizado, né? A facilidade cognitiva maior, porque o que é o aprendizado se não estar presente, né? Se não ter o foco atencional, né, para isso. Então, mostrando a melhora do aprendizado, principalmente em matemática, que normalmente é a medição. Depois, acesso, Renata, ao seguro-saúde reduziu dos adolescentes que faziam comparativamente aos que não faziam. Uma sociedade inteira impactada. Exatamente. Então, quando o tempo de internação hospitalar reduzido, comparativamente, quem fazia e quem não fazia, poxa, eu disse, aqui tem muita coisa. Então, eu comecei por lá. E a gente se pensa, não digamos, uma coisa simples, né, meditação, mas é uma coisa muito mais tranquila do que se fazer, do que um hospital gigante. Exatamente. Né? Então, é um instrumento que... custo menor e com um impacto muito grande. Exatamente. Então, é um instrumento que, para mim, eu sempre falo, a meditação é um instrumento de saúde pública. É um instrumento de saúde pública, porque é algo que está divulgado isso, dentro né? da gente, pouco divulgado. Quando... Eu acho que a gente está numa crescente divulgação, acredito, né? Que Quando sim. a gente vê... Acredito que sim. Mas eu digo como um todo, né? Porque na Índia, por exemplo, isso faz parte. Da cultura. Né? É algo secularizado, né? Então, tem um outro tipo de relacionamento com isso. Mas a gente está se aproximando, eu acho, bastante. Então, quando eu vi aquilo, eu me entusiasmei e disse, puxa, agora a gente vai ter que fazer. Eu não tenho mais como agora ficar eu com esses dados. Agora nós vamos ter que fazer. Não tem como ficar com esses dados para mim. Aí eu, bom, vamos fazer o seguinte, acho que tem que começar desde cedo, escolas realmente é o que funciona. Eu já tinha uma certa facilidade de conviver com esse público, assim, eu me sinto, assim, com uma certa habilidade de falar com as crianças. Eu gosto. Gosto de adultos também, mas eu gosto bastante de criança. E aí eu disse, vamos começar já com as escolas, vamos começar aqui gravado, vamos fazer esse teste. E só que a primeira vez, Renata, que eu falei, vamos, com licença, eu queria conversar. A sorte que eu acho que eu tinha um mínimo de me deram uma certa chancela, sabe, por me conhecer da vida toda, de eu ser de lá, de participar da escola, porque uma médica falar de meditação era uma coisa meio esquisita, entendeu? Uma coisa meio de louco. Assim, não, olha só os trabalhos mostrando assim, vamos tentar. Não, vamos tentar. E talvez tu tenha conseguido essa chance por ser médica, porque tinha um estudo científico, uma questão comprovada, né? Exatamente. Porque às vezes a gente vem com uma ideia que pode fazer a diferença, mas nem sempre é aceita. Mas saí, assim, com os trabalhos embaixo do braço para poder mostrar e aí... Fantástico. Bom, vamos fazer. E como? Bom, eu sabia uma parte toda dentro da psiquiatria, um método junguiano de visualização criativa que se assemelhava, mas eu tive que pegar a ajuda de quem já entendia disso, porque eu nunca tinha feito meditação. Não meditava? Não meditava. Tinha feito uma vez ou outra, até muito esporadicamente, não de uma maneira regular, não tinha intimidade com meditação nenhuma. Então não era uma coisa que tu, de fato, praticava. Não. Achei que na época tu já praticava e gostasse. Não, por isso. Partiu de um conhecimento teórico para ir para a prática. Para vir para a prática. E aí, eu pedi, então, ajuda para o pessoal do yoga. Aí nós fizemos um grupo, teve 4 pessoas ali muito importantes quando a gente começou e que deram todo o apoio e que se envolveram muito junto comigo. Eu falo, Mente Viva não é de uma pessoa, é de um grupo. Isso a gente tem visto aqui, ninguém faz nada sozinho. De jeito nenhum. Existe por causa de muitas pessoas, né, fantásticas que estão aqui ainda hoje, alguns que passaram pela nossa história e deixaram toda a sua contribuição, sua marca. E aí, isso foi no início também. Então, essas pessoas que nos ajudaram. Bom, o pessoal do yoga, vamos ajudar a fazer. Até que a gente começou a fazer. Eu mesmo saía do CUR, dos atendimentos, uma vez de manhã e uma vez à tarde, para estar na escola presencialmente, para a gente fazer lá os 15 minutos diariamente. E aí, são só 15 minutos. 15 minutos. É algo muito rápido. Muito rápido, que tem muito um resultado...
Exatamente. Fantástico. É interessante até que isso se assemelha ao exercício físico, que antes a gente achava que precisaria ser um intervalo muito grande. Hoje a gente sabe que mesmo em poucos minutos, 4 minutos, já tem efeito. A meditação tem coisas semelhantes nesse sentido. A gente sabe que 1 minuto de pausa, que aí a gente pode até não considerar meditação, mas de relaxamento, já é eficaz. Já é eficaz. Então, saía esse tempo, ia para lá, aí até que a professora me chama e disse o seguinte: Mariela, ao final de 1 mês, mais ou menos, acho que não tinha nem dado isso, um pouco mais de 3 semanas, ela disse: Mariela, eu quero te falar uma coisa. Eu disse: opa, vamos lá. As crianças estão ficando muito mais tranquilas e elas estão se tratando com mais respeito. Eu disse: poxa, olha então só. tá bem. Então tá certo. Então dá certo. Então tá dando certo. Então tá dando certo. A gente não acredita. E outra, além, com certeza, da concentração, né, do desenvolvimento cognitivo de outras que tu vai explanar mais, mas até para questões de doenças que muitas vezes nem se sabem, elas não têm nem o diagnóstico. Exatamente. Né? A meditação, eu falo aqui, a gente pode conversar sobre tudo. Eu tenho uma síndrome. Eu costumo falar dela nas minhas mídias sociais, porque é uma síndrome muito rara, que se chama síndrome de Meniere. E o médico que me trata sempre me diz: Renata, tu tem que ter os teus momentos de paz, né? Então, de silêncio, que vai te aliviar o teu zumbido, né? As tuas tonturas. Então, a gente às vezes não acredita, mas esses momentos com a gente mesmo, de reflexão, né? De interiorização, faz bem para doenças que a gente nem saiba que tem, por exemplo. Sem dúvida, exatamente. De repente, se eu tivesse cuidado de mim um pouco mais, ela nem tivesse aparecido, né? Nem tivesse... Mas então, daqui a pouco tá abrangendo outras coisas que elas nem têm ideia. Exatamente. Que bom que ele teve essa abordagem que te recomenda isso, porque sem dúvida, o que faz, né, a meditação? E agora a gente pode até entrar um pouco mais nessa questão. Bom, a gente às vezes pode pensar, mas é panaceia, vai ajudar para tudo? Não, é que se a gente compreender qual é o mecanismo de estresse e se a gente entender que a meditação vai fazer uma regulação nisso, a gente tem uma compreensão aí mais verdadeira. Porque, por exemplo, toda vez que a gente fica estressado, tem aquele mecanismo que a gente chama de fuga, luta, né? Ou paralisia. Mais recentemente a gente chama esses 3. Então, esse eixo que é ativado, né? Através, por exemplo, da visão, que a gente viu alguma coisa que nos deixou em alerta, ou ouviu, ou ainda, pior ainda, no nosso cérebro evolutivo, a gente pensou, né? Porque antigamente o homem pré-histórico não tinha isso. Nós temos a da imaginação muito mais criativa. O lobo frontal pensou, é suficiente para desencadear isso, todo esse estímulo. Então, hipotálamo, hipófise, que fica aqui na frente dos olhos, hipotálamo bem no centro do cérebro, a outra aqui assim no meio dos olhos, e suprarrenais. Essa ativação de glândulas vai fazer com que a gente tenha aumento do cortisol e aumento da adrenalina. Então, o sistema está todo preparado para realmente lutar, fugir ou parar. Então, o que é ótimo, nos trouxe até aqui, é um mecanismo, sem dúvida, que nos fez sobreviver, viver mais, maravilha. Só que o problema é que ele precisaria ser ativado só de vez em quando, mas não o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? E muito estímulo hoje em dia. Muito estímulo. Uma mensagem no WhatsApp, na mesma hora, no Twitter, já ativa esse sistema, né? Por todos os lados. Então, o estresse em si, ele não é um problema. O problema é que a pessoa, muitas vezes, não tem esse outro tempo de reparo, como se costumava ter, que é essencial para realmente a pessoa ficar se sentindo bem, ter a sua ativação, ter né, o entusiasmo, inclusive, também que ele proporciona. Né, mas com um equilíbrio, sabendo, sem o desgaste. A gente pensar, o ser humano, ele foi feito, né, o cérebro, enfim, toda a máquina humana, para uma época em que não era como a de hoje, né? Exatamente. Essa quantidade de estímulos. Então, nós temos que buscar outras técnicas para que a gente possa encontrar essa paz interior, esse momento de tranquilidade para que as coisas funcionem. Exatamente. É mais ou menos por aí, de uma maneira leiga. Porque se a gente for pensar nos nossos ancestrais, eu tinha lá essa necessidade de estar realmente com a musculatura rígida para poder pegar uma fera ou fugir dela e tal. A adrenalina entrando em jogo para poder deixar a mão mais fria, os pés mais frios, perder menos sangue em caso da gente se cortar numa fuga, entende? Tudo pensado para isso. O intestino não funcionar naquele momento, porque não pode ter nenhuma gota de energia para outro fim que não a sobrevivência. Então, tudo, nossa, é maravilhoso. Só que é bem isso.
para determinados momentos, para determinadas situações, mas não para o dia a dia. Esse estímulo entrando o tempo inteiro e fazendo essa superativação, isso sim que pode ser um problema. E sem o contraponto, principalmente, né? Por que muitas vezes a gente vê a questão do estresse crônico, vamos dizer, ou do burnout associado à dificuldade de fertilidade? É uma coisa que a gente acaba atendendo muito na prática. Bom, é seguro, né, quando o corpo está em estado de superalerta, ter a fertilidade, ter filho? Não é seguro. Isso é uma proteção para a própria sobrevivência, entende? Fantástico. Então, tudo assim, né? Nossa, conversar contigo é uma aula. A gente pode passar o dia inteiro aqui ouvindo isso, porque é muito interessante, porque faz parte do nosso, né? Exatamente, do nosso eu. Só do nosso então, eu falei que vocês podem estar tratando doenças com a meditação, mas podem também estar evitando doenças futuras. Podemos evitar doenças futuras. O que é fantástico também, né? O que é fantástico. É até difícil, assim, em termos de trabalhos, a gente mensurar exatamente isso. Certeza. O que pode ser visto por exemplo, o quanto, isso que eu comentei antes, o quanto que... o quanto as pessoas que meditam comparativamente a quem não medita busca atendimentos ambulatoriais, é bastante menor, em vários trabalhos em centros diferentes mostrando, porque possivelmente adoecem menos mesmo, não é simplesmente a questão de resignação, né? Isso está bem na discussão, existe menos adoecimento, e isso é visto, por exemplo, o American Heart Association foi em 2016 que fez uma solicitação, confesso que eu fiquei muito feliz, quando falou, médicos prescrevam a meditação, né? Tem aqui, fez uma super publicação falando isso, que ela deve fazer parte. Por quê? Porque toda vez que a gente tem esse equilíbrio acontecendo, então o contrário dessa superativação do eixo neuroendócrino que a gente conversou, eu tenho um benefício. Se eu tenho uma regulação disso, eu tenho um benefício de frequência cardíaca, de frequência respiratória, de pressão arterial. Então tem muitos trabalhos mostrando a redução de risco cardiovascular. É difícil alguém hoje que está nos escutando não querer meditar, né? É difícil sim, porque realmente, porque tem tudo isso e tem essa ação enorme mesmo para a saúde. Anti-inflamatória muito grande, entende? Porque a parte do endotélio, a partezinha de dentro dos vasos, muitas vezes ela fica inflamada por esse estilo de vida muito intenso, né? De demandas e de um estresse não reparador. Então, a meditação traz um efeito anti-inflamatório. E com isso, todos esses marcadores acabam reduzindo o risco cardiovascular. Então, ele é, assim, algo preventivo também. Tratativo. Existe também uma certa banalização hoje, isso falo eu como leiga, como jornalista, mas como mãe principalmente, né? A hiperatividade. Essa criança é hiperativa, todo mundo é alguma coisa, né? Medica. E às vezes esse excesso de estímulo, esse excesso de não conseguir encontrar um momento de tranquilidade. Isso. Então, até evitar medicações que... Muitas vezes, eu não sei, eu sou ex-atleta, né? E lá em casa, assim, o Gustavo tem um que é muito ativo, um filho muito ativo. Ele é ativo, bota no esporte, ele chega em casa exausto. Não, se ele ficar em casa, realmente, ele vai ficar batendo bola o tempo inteiro, né? Mas se ele vai pro futebol, se ele vai pro esporte, ele volta cansado. Ele fica quieto, ele direciona, né? Canaliza aquela energia que ele tem em excesso. Não adianta... Eu cheguei a escutar, será que ele não é hiperativo? Imagina, e aí podia, né, acabar acontecendo um erro, assim, porque às vezes a gente também não consegue canalizar as energias para os lugares certos. Exato. E até o momento de parar. Isso tem muito, né? Acho que quando a gente às vezes escuta, né, a criança, a família dizendo, meu filho é hiperativo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, como é que tá essa rotina dessa criança? Como é que estão os pais, né? Os pais têm tempo realmente para... um tempo livre. Extrapolar a energia que ele tem. Exatamente, né? Não estou aqui fazendo uma crítica, estou fazendo um olhar até, assim, de verdade, com compaixão com isso, assim, porque entendo, me coloco num lugar totalmente das dificuldades. Mas, assim, eu acho que, sem dúvida, existe um super diagnóstico, né? Muitas vezes não se esgotam aí as outras possibilidades ou não se abrem mão de outras
soluções, não digo nem alternativas, que alternativa parece que tem que tirar um para colocar o outro, não acho, mas eu acho que a gente muitas vezes pode usar como adjuvante várias dessas técnicas, né? O exercício físico para a criança que tem essa atividade, superatividade, vai fazer com que a área lá do aprendizado seja desenvolvida na hora da atividade física. A gente precisa de 30 minutos para fazer estímulo de hipocampo, que é a área do aprendizado. Entende? Então, uma criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, vou botar entre aspas que pode efetivamente ter e pode não ter, Sim. Ela, se não está fazendo exercício, ela tem e usando medicamento, é uma perda de possibilidades da gente conseguir realmente um resultado diferente. Entende? Então, muito importante, o exercício para essa criança, muito, e a meditação. Agora, algumas pessoas podem dizer assim, mas como é que o meu filho poderia meditar se ele é tão agitado, né? Como? Agora nós queremos saber como. Bom, a primeira escola foi sucesso. Foi. E aí, como tu coloca em prática para outras, para que tu possa agregar, até para que a gente possa, quem também está aqui participando e conhecendo esse projeto, que eu tenho certeza que está encantado que nem eu. Boa. Posso até solicitar para a escola do seu filho. Isso, né? com solicitar, ligar, com certeza. Podem ligar, solicitar para vocês. Exatamente. Aparecer também voluntários para que possam, depois nós vamos dizer, que possam colocar em prática, porque vocês precisam de voluntários para atender dúvida. tantas escolas. Porque... E tem tanta gente hoje que faz meditação de uma maneira tão bem, tão bonita, né? Tão preparada, a pessoa preparada para fazer isso. Tem. Então, pode ela também fazer parte e ajudar. Com certeza. Assim, então, a gente partiu daquela escola lá, em 2007, foi dando muito certo. E aí a gente acabou tendo pedidos assim mesmo para a mesma escola, outras turmas da mesma escola para fazermos e tudo. E aí a notícia foi se espalhando e a gente foi sendo chamados para outras escolas, até que em seguida a gente estava com todas as escolas do município de Gramado, né, Rio Grande do Sul, fazendo através do pessoal da capoeira. Foram todos os professores, porque tinham um projeto grande da capoeira para todos, e os professores fizeram a formação conosco, e aí depois da capoeira era passado. Vocês dão a formação? Nós damos a formação, sim. E aí, Renata, as coisas foram num crescente muito grande. Teve um outro momento importante que a gente acabou aparecendo na Globo, no programa Bem-Estar, e a partir dali também teve muitos chamados para cidades do Brasil todo, e assim a gente foi. Então hoje a gente tem mais de 280 mil crianças fazendo todos os dias, não que já fizeram, mas que estão fazendo nesse momento todos os dias. São 280 mil crianças. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, de norte a sul, literalmente, né? Eu falava aqui há pouco, tem gente lá em Boa Vista, em Roraima, fazendo escolas que fazem lá. Escolas de todos os tipos, né? Municipais, estaduais, as particulares, não importa. Se tiver gente querendo, a gente está lá, com todo carinho. Com certeza, porque precisamos preparar uma população, uma sociedade como inteira. Exatamente, né? Exatamente. Então, e assim, os sofrimentos, né, das pessoas, existe sempre sofrimento humano, não importa em que situação social, né? Coisas com determinadas peculiaridades, situações difíceis e tudo, a gente está... habituados a transitar em ambientes bem diferentes, assim, e onde tem gente querendo, a gente quer estar junto. Como é que funciona, então, hoje, assim? A gente tem 2 formatos. Um formato que abrange todo o Brasil, que é o formato gratuito, né? A gente escreveu, então, com os nossos parceiros, tem um grande... meu braço direito é o Paulo Moura, é um senhor que é autor de livro infantil. Eu entro com a parte toda do objetivo cognitivo, afetivo, do que aquele exercício pretende atingir, né? E ele me ajuda muito na parte mais suave, mais lúdica. E tudo mais. Então, como é que a gente tem? A gente tem os animais, né? Os animais, cada animal cada bichinho traz a mensagem do dia. Porque, e aí são muitos animais, né? Teve uma hora que terminaram os animais da fazendinha e a gente foi descobrir coisas interessantes, pesquisar mesmo para descobrir a característica, né? Porque quando a gente faz a observação de um animal é muito interessante, porque sempre tem um aprendizado muito grande. E também chama a atenção deles, chama né? a atenção Leva deles, para a parte lúdica, que também isso é importante. Porque a gente falar em meditar para a criança, eu chegar hoje, meu filho, vamos meditar. Exatamente. Né? Então, não, mas se eu conseguir trazer uma parte, uma comunicação que atraia ele, aí está o sucesso. Exatamente. Né? Esse é o diferencial também.
Exatamente, a gente precisava dessa proximidade. E para a criança é muito fácil, quando a gente vai falar do leão, do macaco, da formiga, da onça, é fácil entender já a característica. Alguns eles não conhecem, mas eles ficam até bem curiosos para saber, né? Como é que é o peixe que salta ao lodo, né? O peixe saltador. Então, coisas que não... Mas ele o peixe esse que salta no lodo, ele tem características respiratórias diferentes dos demais peixes, ele consegue ficar mais tempo fora do ar. E então... E ele aproveita a oportunidade de quando está mais baixo para poder fazer os seus saltos e ele vai mais longe, né? Então, o que acontece? Ele traz resiliência. A formiga traz resiliência. A formiga que é do nosso dia... É o animal mais resiliente que eu extremamente, né? Ela leva peso 10 vezes do que o próprio peso em cima dela, porque sabe que aquilo vai ser importante. Lentidão. Né? E firme e forte, né? Caminha quilômetros, porque sabe que aquilo lá vai ser importantíssimo para todo o seu meio, para ela mesmo e para todo o seu meio. Entende? Então, tem coisas assim que só nessa observação a gente tem aprendizados aqui, aprendizados de atributos internos nossos, coisas que a gente pode fazer. Pode trazer a meditação, ainda falam de outros temas que possam também ajudar. Isso, então a meditação em si, que a gente vai trazer muito a questão da atenção plena, da presença, né, da percepção, de como eu estou me sentindo, o que está dentro de mim no dia de hoje, é a conversa com o mundo subjetivo, né? Que a gente valoriza muito no dia a dia, se fala muito de tudo que é fora. Mas quando um professor ou um pai, né, uma mãe, um cuidador pode dizer o seguinte, e agora, como é que está aqui dentro? O que está sentindo agora? Né? Isso muda, muda. Existe um respeito ao mundo de dentro também, né? Para que a gente se dê bem com o mundo de fora, a gente precisa respeitar o que está aqui dentro. É importante a gente entender o nosso mundo interno, né? E a criança tem muita dificuldade de entender isso. Né? O que está acontecendo? Por que eu estou com medo, né? Entender os sentimentos. Eu sou irmã de psiquiatra, né? E às vezes ela dá umas chamadas assim, ele não está entendendo, ela não está entendendo o que ela está querendo dizer, né? O que ele está sentindo, por isso que ela está agindo assim. Exatamente. Esse autoconhecimento, se a gente faz ele na infância, é mais fácil na vida adulta? É mais fácil na vida adulta. É mais fácil quando a gente começa a reconhecer os sentimentos. O que é os sentimentos, né? Na verdade, essa combinação que muitas vezes vai gerar uma sensação até física, um aperto, uma dor, um desconforto, uma sensação de expansão ou de pressão, de contração, ou uma sensação de frio ou de calor. Isso tudo a gente pode nomear um pouquinho mais com a criança para que ela possa trazer um pouquinho. Entender. E olha, eu estou então com medo, né? Eu estou com tristeza, eu estou tranquila, eu estou alegre, né? Mas ela vai começando a nomear isso, ela facilita mais esse reconhecimento. Então, uma coisa importante é a gente dizer que a meditação nunca vem para sucumbir nada, para fazer de conta que não tem existe. Nada, que não existe. Não, existe. Fiquei chateado com tal situação, né? Agora, eu vou querer viver talvez nisso, ou cultivar somente essa emoção de raiva, ou de tristeza ou do medo, ou acolhendo e entendendo melhor qual será o próximo passo, eu posso também me dar o direito de experimentar a pluralidade de emoções, que é muito importante, que é muito saudável também. Todas elas são importantes, são saudáveis, né? Logicamente. Precisamos saber lidar com elas, né? Então, ela vem disso. Agora, tu tinhas me perguntado se fazendo mais cedo, se isso vem a dar diferença. A gente tem poucos trabalhos que vão falar de, na verdade, trabalhos coortes, que a gente chama, do ponto de vista, assim, da meditação da criança e como ela se torna um adulto. A gente tem vários indicativos que podem que nos dão a entender muito que essa criança vai ter uma habilidade diferente de resolver as coisas. Por exemplo, a questão de frustração, né? A gente já sabe que é algo extremamente importante. Se a gente passa essa etapa, se a gente nunca deixa a criança se frustrar, ela vai ter realmente uma grande dificuldade de lidar quando tiver um problema e que acontece na vida e o que ela vai fazer com aquilo. Todos nós vamos nos frustrar um dia, não exatamente. Existe várias vezes. Exatamente. Então, tem exercícios que vão estimular justamente essa questão da frustração, para que depois a gente desenvolva a resiliência. Então, tem exercícios próprios no desenvolvimento da resiliência. Então, a gente acredita que sim. Quando a gente vê os trabalhos Então, tem muitos trabalhos que vão falar da bioquímica, tem trabalhos que vão falar exclusivamente das emoções e de comportamentos, do bem-estar, tá? E tem trabalhos que vão falar de anatomia.
E esses trabalhos que vão falar da mudança de anatomia a partir da meditação, são trabalhos que talvez aqui possam nos dar uma luz maior para o que acontece na vida adulta. O que a gente sabe é que tipos diferentes de meditação estimulam áreas diferentes do cérebro. Existem tipos diferentes de meditação? Existem muitos tipos. Bem diferentes de meditação. E, por exemplo, existe a meditação das tradições, né? A zen budista, existe a meditação cristã, a meditação vipassana, a transcendental, o mindfulness, que é o mais usado no E vocês utilizam Ocidente. qual? A gente utiliza uma mescla do mindfulness, da atenção plena, com o nosso exercício de visualização criativa do animal. Tá? Entendi. Vocês desenvolveram. A gente desenvolveu nesse tempo todo, nem se tinha muitos nomes e nem escolas muito para isso, e a gente desenvolveu. Mas a gente já testou e a gente viu que funcionou. Claro, com certeza, com o sucesso que era, com certeza. Mas assim, então, a gente testou o quê? Eu vou chegar já na anatomia, pode ser? Claro, por favor. A gente testou junto com o pessoal da neuropsicologia da PUC, essa meditação, e aí se viu que a gente pode ter em 8 semanas uma melhora na memória de trabalho, que a gente chama que é aquela memória justamente do ensino, do aprendizado, da performance escolar em si. A gente viu que houve uma redução na impulsividade, ou seja, ao invés de eu sair batendo, pegando, eu consigo pensar melhor, refletir melhor sobre aquele tipo de ação, que muitas vezes é uma ação que é uma reação só, né? Então, existe um tempo maior. Uma reação de um sentimento que nem se entende, né? Exatamente. Então, quando tem uma compreensão maior, não tem essa necessidade de ter essa ação. Então, diminui a impulsividade e tem um aumento de empatia. Esses, para resumir, assim, 3 achados grandes que a gente encontrou. 3 achados fantásticos, né? E empatia para mim. De uma sociedade. Exatamente. Quando a gente está falando de desenvolvimento de uma sociedade, falar de empatia, puxa, como a gente precisa isso, como nós precisamos. Mas, então, isso foi lá. E a impulsividade também fala-se muito de violência, né? Muito. Então, a violência e a falta. A violência, ela é uma somatória, né? Da impulsividade com uma falta de empatia. Eu não estou nem aí para o que o outro vai sentir. Exato. Agora, se eu começo a refletir melhor sobre a ação, antes de ter uma ação, e se eu começo a me colocar, como é que essa pessoa se sentiria? Poxa, muda todo o cenário. Claro. Né? Então, esses são ingredientes fundamentais para a gente desfazer uma realidade violenta. Né? E então, isso foi medido. Agora a gente vai ter coisas aí bem legais com a professora Carolina Lisboa, junto com o pessoal da URGS. A Carolina Lisboa é a psicóloga. A psicóloga, junto com o doutor Daniel, a doutora Júlia da URGS e a Secretaria de Educação do Estado nos pediram para a gente fazer uma pesquisa em conjuntos, que vai iniciar agora em agosto, em escolas de alta vulnerabilidade do Rio Grande do Sul. Então foram 2 escolhidas, onde a gente vai ver exatamente a questão do clima escolar, como é que fica todo o clima. E tem repercussão nisso, né, na violência escolar, em tudo, na questão de bullying, e etc. E na questão do aprendizado mesmo, desempenho. Então, essas 2 variáveis a gente vai medir agora. Eu estou super entusiasmada. Eu sou uma fãzona da Carolina Lisboa. Que coisa boa. Eu também. Adoro. Fãzona, ela atendeu já meu filho, né, pós-pandemia, psicóloga dele, e o Gustavo tem um carinho gigante por ela. Que maravilha. Ela faz um trabalho que é fora do normal. Muito bom. E exatamente isso, né? Vendo o ser humano como um como um né? todo. O ser humano é um todo. A gente tem que trabalhar detalhes que a gente talvez não tenha se dado conta e como... Nossa, eu também, se a gente for falar dela, eu também vou ficar horas aqui, porque agora, como eu sou tua fã, eu sou fã dela também. Que bom saber que vocês 2 ainda trabalham juntas. Sim. A gente precisa se unir nisso, assim, realmente, porque é isso, a gente está lá com a prática. Agora, quando a gente coloca a pesquisa junto, dá pra gente saber, mas estamos indo no caminho certo. Isso é muito importante, porque eu acho que a meditação, ela tem que... As pessoas que praticam ou que não praticam e que vão começar a praticar agora, e elas têm que entender que existe a ciência junto, né? A comprovação está aí, não é? Não, a meditação vem aquela coisa mais lúdica do ficar... Não, existe uma comprovação científica do bem que ela faz. Muitas. Então, muitas. O número de publicações, assim, nos últimos 15 anos estourou, nos últimos 12 anos, para ser mais exata, assim, é muito grande. Todas as melhores universidades do mundo têm um centro de pesquisa de meditação hoje. Então, é uma coisa incrível, lindo de se ver isso. Incrível. Aí vocês fizeram os livros. Fizemos os livros. E aí, então, quem está nos escutando pode
procurar vocês. Pode. Solicitar esse treinamento e colocar... Tu explica Pode, porque... Né? É o seguinte, então a gente tem esse formato mesmo, que ele é gratuito. Ele é voluntário. Cada dia tem uma meditação diferente e para idades diferentes, né? Consoante a idade. Então tem os pequenininhos não fazem meditação ainda até os 7 anos, tá? Do ponto de vista assim, de maturidade, sistema nervoso central, não vale existe meditação propriamente dita, tem nenhuma necessidade ou um benefício, pelo menos comprovado até o momento, da gente conseguir fazer a meditação em si. Treinos atencionais curtinhos, sim. Okay. Momentos de saber que eu vou ter o tempo de calma, de relaxamento, de escutar uma música que vai mudar realmente já até a frequência cardíaca, né? Em termos de ajudar no relaxamento, sim. Então, os pequenininhos têm sempre uma atividade onde vai ter uma música acompanhando. É uma música clássica, foi com uma pessoa extremamente interessante nisso, o maestro, o Alan Giolino, nos ajudou na escolha. Para cada bichinho tem uma música que acompanha, né? Então, vamos dizer assim, a característica do animal. Então, às vezes a pessoa diz, mas música clássica, puxa, mas eu estou falando de uma escola tão, né, às vezes distante dessa realidade, que mora numa maneira de inseri-la, né? Isso. A gente fala de abrir, né, o repertório, ampliar a possibilidade de conhecer isso. Tem o funk, e tem isso também, né? Então, na medida que ela tem um conhecimento, que ela vai estar ali ouvindo o Tchaikovsky, vai ouvir Beethoven pela primeira vez, ou não, ou Mozart, e vai sentir algo diferente enquanto ela está realmente fazendo. Esse livrinho aqui, por exemplo, ela vai pintando. Mostra aqui para essa câmera aqui, ó. Isso. Esse Olha livrinho aí. aqui, por exemplo, são para as crianças menores, né? Menores. E ela vai pintando e sempre tem a musiquinha para se fazer, né? A musiquinha que a gente pode colocar no YouTube, a gente envia também e tudo. Então, sempre, ó. O Leão, por exemplo, a gente tem a Quinta Sinfonia de Beethoven. Já tem aquela mais forte, tudo para dar esse tom do que é cada bichinho. Então, e é um momento gostoso para as crianças. É um momento gostoso, onde a gente tem aqui, quando vai fazer a questão do pintar, né? Existe um foco também, um foco atencional, onde eu tenho a parte motora e a parte auditiva canalizada para um determinado objetivo. E músicas que vão relaxar, né? Falei dessa que é até a mais conhecida, que as pessoas possam imaginar. Mas a gente tem Chopin, né? A gente tem... E aí todos eles sempre com a sugestão de como utilizar. Então esses são os pequenininhos. Os pequenininhos. A partir de 7 anos já se entra em outra esfera, no sentido da gente poder aprofundar um pouquinho mais a questão do foco atencional, da questão de nomear as emoções que está se sentindo e de se propor alguns tipos de comportamentos também. Porque a gente entende que as transformações, elas acontecem quando a pessoa se sente diferente, mas quando ela faz algo diferente também, né? Então, vai funcionar a meditação quando eu conseguir me relacionar diferente em casa, na escola, entende? Certeza. Porque senão ela é simplesmente um instrumento que pode ajudar no bem-estar, tá? Mas ela é um instrumento transformador quando tem esse impacto mesmo que a gente vê na nossa dinâmica, no nosso grupo, né? Então, aqui, ó, crianças inteligentes e mais felizes, é o número 2. O número de 6 a 12, esse. Isso. Aí a gente já começa aqui, ó, ter o exercício. Às vezes tem sempre elementos da natureza. Na sua maioria são animais, mas pode ser também uma árvore, ó, e outros elementos assim. Aqui é o dia da raposa, né, o dia do hipopótamo. E aí sempre, então, tem o exercício, a explicação, a sugestão da música, que nessa fase eles ainda gostam bastante também. E aí os atributos que a gente está trabalhando em cada um deles, né? Então, esses livrinhos, eles estão inteiramente disponíveis no nosso site, que é www.menteviva.com. Pode baixar lá. E vocês produzem tudo isso só com doações? Com doações, só com doações. Esse material inteiramente foi feito com doação. Né? Inteiramente. Para as empresas conhecerem esse projeto, porque para atender um Brasil inteiro do jeito que a gente Olha, a gente está fazendo 3% do que a gente poderia, sabe? É uma pena. Então,
com pouco recurso a gente já conseguiu bastante coisa, mas a gente consegue mais ainda. Porque um material bem feito também chama a atenção Chama deles, atenção, né? E isso facilita, é importante, né, facilita para que eles tenham essa adesão. atenção, essa adesão até das próprias escolas de aceitarem. E saber o quanto que está se evoluindo, eu já passei por esse aqui trabalhou tal coisa, vai ficando mais claro também para a criança, né? E a gente tem ele todinho online. Então, quem deseja, as escolas que desejarem, basta mandar uma mensagem para a gente no Instagram, ou mesmo dentro do nosso site. Aqui. Isso, ou mesmo dentro do nosso site. E a gente envia também para todos os professores que querem se engajar nisso. A gente registra, a gente pega tudo direitinho, conversa com esse professor e vai enviando pelo WhatsApp também, que a gente achou mais facilitado. Mais isso aí, tá? para facilitar, né? A ideia facilitar. É que acesse. Isso. E tem um aplicativo também, que a gente pode acionar pelos 2 sistemas ali, iOS e Android. Que é gratuito também, que é Mente Viva. Então, lá estão todas as meditações para todos os dias, dos menores e crianças maiores. A gente tem ainda as meditações para os professores também, porque não adianta... Não adianta as crianças verem, daqui a pouco as crianças dando aula para os professores. Exatamente, se eles não estão preparados. Então, a gente tem essa meditação, porque é muito importante, esse ambiente está diferente, né? E o professor... que, olha, eu valorizo demais, assim, o professor e gostaria que fosse mais valorizado por todos nós, né? É impressionante. Eu digo que eu não tenho condições, eu não teria condições de controlar 30 crianças numa sala de aula. São pessoas que têm dons, né? E é um instrumento do seu próprio trabalho, né? Então, como é importante estar bem, né? Realmente para poder cuidar e estar com todas as crianças. Então, tem exercícios só para professores, só para adultos também, tá? E isso não está no aplicativo, isso pedindo para a gente envia. Gratuito, inteiramente, 100% gratuito. Tá? E tem para os maiores, para jovens também, que a gente desenvolveu, e aí vão tratar outras habilidades um pouquinho mais, vamos dizer, mais refinadas já. Como é importante também o próprio adolescente, numa época de transição, né? Eles precisam se reencontrar. Isso. Eu brinco lá em casa que eu digo eu tenho uma filha de 18 que eu digo para ela, filha, a gente revisita sonhos, né? A minha irmã, que é médica, eu falei dela agora há pouco, ela queria ser lixeira quando ela era pequena, né? E tudo bem, ela achava o máximo correr atrás do caminhão. E hoje ela quer, então, assim, ela revisitou os sonhos dela muitas vezes. Sim, então a gente precisa revisitar os nossos sonhos, não é aquilo. E revisitar sonhos e tomar decisões é uma coisa muito complicada, muitas vezes. Então ela sempre sonhou em ser bailarina clássica. Viajou o mundo, dançou no mundo inteiro. E aí, quando ela chegou aos 18, ela disse, mas talvez eu não queira morar longe de casa. E eu disse, tudo bem? Tudo que tu aprendestes, né, com a tua dança, com a tua resiliência, com o teu foco, com a tua determinação, tu estás pronta para ser o que tu quiseres. Então, tu pode revisitar os teus sonhos e seres o que tu quiser hoje. Nada foi perdido. Mas o revisitar, às vezes, é um pouco doído, né? Muito importante esse revisitar os sonhos. E, às vezes, quando a gente está falando para adolescente, isso é sempre, na adolescência sempre tem esse momento do questionamento do mundo, e agora quem eu sou, o que tem por aí. Quem eu sou, para onde vou. Né? Muito forte. E que é maravilhoso. Às vezes a gente perde um pouco dessa capacidade, né, dessas possibilidades de sonhar. E quando a gente está falando, às vezes, de realidades mais difíceis, ainda do ponto de vista social e tal, às vezes esses sonhos nunca foram nem sequer ventilados, entende? A pessoa não se sente apta, ela sente que ela não tem habilidade, que ela não conseguiria. E o nosso papel enquanto Mente Viva é sim falar dos sonhos das pessoas. Não por uma falsa expectativa, mas por saber que a gente tem capacidades. Desde que a gente quiser, existem várias habilidades nossas cognitivas e afetivas que podem ser úteis nesse direcionamento. E a gente está aqui para isso. Porque eu acho que a gente só vai conseguir realmente estar num outro patamar, e nós conseguimos isso em cada uma das histórias, quando as pessoas conseguem entregar aquilo que elas têm de bom, né, no seu interior para a vida. E entregar a sua essência para a vida. Elas precisam ser, né, trabalhadas, e que ela pode atuar em várias áreas diferentes. Não precisa ser naquela que ela imaginou algum dia ou que ela se sentiu pronta. Daqui a pouco ela trabalhando para aquela área, ela preparou para outra também. Sem dúvida, né? Então, sem dúvida. É muito importante esse entendimento. Esse entendimento e trabalhar essas habilidades, esses potenciais. Quando não se tem essa oportunidade de realmente entregar as habilidades, é quando existe o pensamento na violência, né, o que a gente viu mais recentemente acontecer aqui no Brasil, coisas aí nas escolas e tal,
o que acontece? Essa pessoa que tem um objetivo de violência, por exemplo, é porque está faltando outros objetivos, né? Está faltando espaço para o bom. E é o nosso papel criar espaço para o positivo, para entregar aquilo que existe melhor na vida. Uma pessoa que tem coragem de fazer uma coisa daquelas, com certeza, tem uma mente vazia, isso, de coisas de deu espaço, né? Deu espaço para ter negativo, para o ruim. Porque é uma coragem muito, Então, a gente tem, com certeza, precisaria ocupar muito aquela mente com outras coisas. Com coisas boas, E é uma boas. Pena a gente não conseguir medir, enfim, o que a gente pode estar evitando de tragédias como essa, né? Porque a gente não tem como medir isso, porque a gente não sabe, mas numa escola com 30 crianças, a gente não sabe quantas a gente está salvando ali, né? Com uma questão simples de entendimento, né? Simples, eu digo assim, de aplicar. Porque a questão da ciência, ela é muito detalhada. Ela é detalhada e complexa, complexa. Mas faz muita diferença. Não mostrei esse também. Por favor. Olha, esse aqui também é um outro guia, só para vocês verem como ela é simples de fazer. O professor não precisa ter um super treinamento para isso. Até pode, mas não é necessário. Quanto né? tempo ele precisa dedicar? Ele precisa dedicar, de preferência, a gente fazer diariamente. Diariamente o quê? Quanto tempo? 10? 15 minutos. 15 minutos. Vamos pensar em 15 minutos sempre, porque tem alguns exercícios eventualmente um pouquinho mais curtinhos e outros maiores. Olha aqui, bem explicadinho aqui, olha. O dia da árvore, como é que faz e tal, né? O dia da águia, que é realmente ter essa visão maior do que está acontecendo na vida, é proporcionar isso, esse big picture, né? Eu agora fico pensando, como uma escola não aplica isso? Né? Eu já comprei tanto a ideia que eu fico pensando, como não fazer isso? Sim, né? Como uma escola não coloca isso em prática? É verdade, porque isso porque é um instrumento... Tem um estudo, né? De que há a comprovação de que faz bem. São 15 minutos. Muitas vezes, 15 minutos é o tempo que a gente fica pedindo para as crianças pararem. Se for aplicado uma coisa que para eles é interessante, né? Chama atenção. Então, e fazendo o que seria uma capacitação. E fazendo isso, exatamente. A diferença acontece. E aí, como não sou eu falando, vários trabalhos, a Carolina Menezes também, fez o doutorado dela mostrando disso, que a questão da regularidade é o que vai fazer uma grande diferença nesse desfecho. E faz, né? É meio óbvio, mas precisa ser medido e entendido que essa regularidade, esse trabalho, cada dia ter essa janela de cultivar aquilo, cultivar, né, o balanço das suas emoções, cultivar as suas habilidades, perceber que a gente pode, né, que existe um mundo belo, porque o mundo e a vida são belas. Esse é meu pressuposto, sem dúvida nenhuma. Certeza. E isso aqui tá nos nossos materiais, né? Ter essa conexão, isso vai fazendo diferença. É o trabalho da formiguinha e que faz muita diferença. Aceitar a realidade. A gente sabe que o Brasil tem uma realidade muito triste, né? De diferença social. A gente tenta diminuir isso, se Deus quiser, o futuro vai ser cada vez menor essa diferença, mas existe essa diferença. Existe. E a pessoa se preparar para a realidade a qual ela está inserida também é importante, até para que ela possa mudar, e caso ela não consiga mudar ou sair daquela realidade, que ela possa ser feliz dentro do que ela tem. Isso. Então, é interessante porque quando a gente vai ver os trabalhos que relacionam felicidade e as questões sociais, né, a gente sabe que ter essas, vamos dizer, uma base de segurança, né, com relação ao dinheiro para o cuidado de saúde, para as questões básicas, ela realmente é muito importante. Sem isso é difícil encontrar felicidade ou satisfação mesmo. Mas depois de um certo tempo, depois de um certo grau, a gente sabe que o fator financeiro não é o que mais define a felicidade, né? Então, isso é interessante porque, atendendo pessoas com muitas diferenças nesse sentido, esse é um tema sempre muito importante para a gente, né? Encontrar a satisfação, encontrar o ponto que a gente precisa mudar e que eu tenho habilidades para isso e posso e quero, e encontrar o ponto também da satisfação com relação à vida, aquilo que a vida já oferece, né? Então, isso é muito interessante, sim, sem dúvida. Exatamente. Há muita gente que tem essa situação financeira boa, né? E muitas vezes muito infelizes. Não encontra a felicidade e pratica
coisas horríveis, tanto quanto, né, o que não tem, e também pratica. Então, essa questão financeira não está, né, ligada à felicidade. Claro, a não ser que seja uma pobreza extrema. Exato, que exatamente. A questão da doença que a gente falou muito ontem da Liga Feminina de Combate ao Câncer, o próprio câncer, ele está presente em todas as classes sociais, né? Sim. Mas, claro que na pobreza, se você tem a condição de fazer um tratamento, é muito complicado. Exato. Mas a pessoa que tem também encontra a tristeza e a vontade de vencer aquela doença também vai fazer toda a diferença na hora de um tratamento. Então, essa inteligência emocional, ela é necessária em qualquer momento, classe social, né, gênero, para um desenvolvimento de uma sociedade. Com certeza. Eu tenho muita segurança nisso, que isso realmente Não, e tu me passaste toda a segurança. Eu fiquei muito feliz em conhecer essa parte científica da meditação. Eu não comentei antes, eu ia falar, a gente acabou indo para outra etapa, mas quando a gente fala dessa parte científica, para mim, uma das coisas que mais chama a atenção, claro que o nosso objetivo maior é bem-estar, ponto. Agora, bem-estar, saúde, tudo, né? Que a pessoa se sinta realmente bem, que os seus marcadores estejam bem. Agora, é verdade que as questões anatômicas também chamam muito a atenção, né? Nos impressionam, que mostram que vão além daquilo que a gente acha, né? Então, tem um grupo de pesquisas, de pesquisadores do Einstein/Unifesp, nos quais uma amiga minha, que é a Elisa Cosassa, uma pessoa que eu gosto muito, fomenta a pesquisa de meditação no Brasil todo. E a Elisa, junto com a Amaro, no Instituto do Cérebro, eles fizeram uma pesquisa que mostrava qual é a diferença do cérebro da pessoa que medita e da que não medita. Olha. E a gente tem uma diferença muito significativa de 94,7% de diferença encontrada, a acurácia para eu dizer essa pessoa medita só pela imagem e essa pessoa não medita. 94,7%. A acurácia é muito alta da diferença da imagem. O que se encontra na imagem? Eu não entendo nada da imagem do cérebro, mas fiquei curiosa. Vai que quem está escutando entenda. Então, são muitas as áreas que podem ser modificadas e dependendo do tipo de meditação, a gente sabe que a gente tem áreas que vão ser diferentes, né? Então, por isso que agora começam a vir protocolos mais específicos, né, da meditação para a dor crônica, né, um mindfulness específico para isso, mindfulness-based stress reduction. Aí a gente vai começando a fatiar um pouco mais para aprofundar. Pesquisadores para síndrome de Meniere, vamos ver como é que a gente faz para não perder tanta audição. Eu ainda não conheço algo tão específico, mas sem dúvida daqui a pouco mais a gente vai chegar por aí. Então começa a se... Mas algumas coisas são, vamos dizer assim, podem ser consideradas bem presentes em quase todos os tipos. Uma das coisas que acontece é que com o processo natural de envelhecimento existe um encolhimento do cérebro, né? Existe uma atrofia cerebral. E isso a gente vê no exame de imagem. Quando a gente pega uma ressonância magnética, por exemplo, e uma pessoa de uma certa idade, muitas vezes tem esse encolhimento, que é algo que até então se entendeu como normal e esperado para a idade. Acontece que tem algumas coisas que a gente pode fazer no meio do caminho e que conseguem ajudar nessa redução, né, ou da massa encefálica em si, falando de neurônios, ou das estruturas que são como a glia, células que protegem o neurônio. Então, a meditação é uma delas. O que se viu é que as pessoas que fazem meditação, assim por um tempo maior, e a gente está falando aqui de um período de 10 anos, elas acabam tendo um envelhecimento cerebral menor. Ainda dá tempo de eu começar em ínsula, 44, sem 54. dúvida nenhuma. O maior efeito que se mostrou em lobo, em córtex pré-frontal e em ínsula, foi em pessoas acima de 60 anos. A diferença mais significativa foram em idosos. Tá? Então, nós acreditamos, ainda com dados que a gente precisa entender e ver, que sim, que se a gente começar isso na infância, a gente vai ter um benefício muito maior. Mas como eu falei, a gente não tem trabalhos tão longos, coortes, para nos mostrar. Tem muitos indicativos. Se no idoso a gente já consegue ter essa maravilha de resultado, imagina se a gente começar isso cedo. E outra coisa, eu gosto muito de um trabalho, posso falar disso aqui também? Por favor! Da Sarah Lazar, de Harvard.
A Sara observou um tipo de meditação que é a meditação baseada na compaixão, tá? Vem também do Oriente, era o Tara Meditation e tudo, mas é uma meditação baseada na compaixão do tipo mindfulness, né? Então ela é adaptada. E essa meditação, ela se mostrou útil para alterar 5 áreas do nosso cérebro. Eu vou explicar já para ficar mais fácil. Assim. Quero entender. Uma delas é a área, o gênio cingulado posterior, é a área que tem a ver com visão de mundo. Então, se a pessoa está, por exemplo, numa depressão, essa área está afetada também, entre outras coisas. Mas essa área mostra poucas possibilidades, poucas soluções, né, um repertório muito curto. Né? Na depressão é isso, se pensa muito no pensamento. Então, quando a gente tem esse desenvolvimento, possivelmente a gente tenha também uma possibilidade de entender que existem novas alternativas, né, novos caminhos. Tem uma outra área que é a área do aprendizado, né? Que a gente busca bastante aí quando a gente está falando de educação. Essa área também ela acaba sendo aumentada em 8 semanas desse tipo de meditação. A média desses participantes fizeram um pouco mais do que a gente, fizeram 23 minutos ao dia, tá? 23 minutos diário, 8 semanas. Não é tanto, né? Não. Se a gente for pensar 2 meses para a gente ter a alteração anatômica cerebral. Enorme. Enorme. Né? Então, imagina quem faz 15 minutos em 3 meses, 4 meses teria... Exatamente. Então, o hipocampo alterado, melhorado. A área relacionada à parte pons, a parte da ponte do cerebelo que está relacionada com a liberação de neurotransmissores, também fica aumentada, tá? Ativada e aumentada. A área, depois que é uma área que se chama junção temporoparietal, que ela é a área de empatia, de compaixão, ela fica aumentada. Isso aí para mim é espetacular, porque isso para mim sim, por tudo que a gente tem lido e visto na prática, é uma das áreas importantíssimas para a felicidade. Com certeza. Essa área é muito importante para a felicidade. Olha que loucura, que coisa interessante, problemas, né? Muitas doenças, muita violência. Exatamente. E a área que diminui, tem uma área que diminui nessas 8 semanas, Renata, que é a área da amígdala. A amígdala cerebral. Que fica no centro, né, uma estruturazinha pequena, mas importante, porque ela faz a sinalização de depressão, né, da tristeza, do alerta, do medo. E quando a gente faz a meditação, essa área fica reduzida. Coisa que muitas vezes a gente encontra num comportamento agressivo e aumentar. Então a gente consegue modificar anatomicamente áreas importantíssimas em 2 meses de meditação diária. Então por isso, esses resultados todos nos entusiasmam, nos chamam a atenção que a gente tem que ir nessa direção mesmo. Então, bom, nós precisamos organizar para que todas as escolas tenham isso. Tenham acesso a isso, querendo fazer, estamos aqui. Empresas podem apoiar. Empresas podem apoiar. Para que a gente possa aumentar essas publicações, olha, esse preparo de professores. Professores podem te procurar a Mente Viva para essa preparação. Devem. É só entrar em contato conosco, então, no nosso site ou no nosso Instagram, Mente Viva, mandar uma mensagem e a nossa equipe já faz, equipe que quase todos é de voluntários, temos 2 pessoas que não são voluntários da equipe, que são realmente funcionários nossos, né? E que vão entrar em contato já para passar, para pegar todos os dados e para passando essas informações e apoio, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente pode dar. Pessoas voluntárias para também fazer meditações e aplicarem. Pessoas voluntárias, precisamos muitos. De que tipo de pessoas voluntárias? De pessoas que possam ter essa disponibilidade de ir até as escolas, de dar esse apoio para o professor, dar o apoio direto. Pode se preparar para isso? Por exemplo, tem que existir uma certa profissão, um certo preparo, Isso. Existem áreas que a gente faz uma seleção daí para estar dentro da escola mesmo, passa conosco numa entrevista, numa seleção, para a gente ver se tem esse perfil, né, para estar junto, né, no dia a dia, na prática, junto com as crianças. Normalmente são pessoas mais já ligadas à área da saúde. Da pedagogia ou psicologia, na sua maioria, mas tem também instrutores de yoga, que também funciona muito bem. Então, a gente faz isso. Mas daqui a pouco a minha habilidade é outra. Minha habilidade pode ser de design. A gente precisa. Né? Isso, pode ser de mostrar. Tradução. A gente conseguiu traduzir o nosso material com voluntários para espanhol, inglês, francês. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Eu acho que não. Inglês, francês e espanhol. E estão em outros países. Estão em outros países. Inclusive, esse livrinho aqui,
ele é trilíngue, é português, inglês e espanhol. Esqueci de falar isso. Porque justamente fantástico. A gente quer que a criança que esteja lá, às vezes, numa comunidade, né, com uma realidade super difícil, saiba, opa, peraí, existe mais coisas no mundo. Né? Existe, e aí ela vai poder ter contato com isso, com esse livrinho aqui, tá? Então... um lugar, assim, que tu viu chegar uma Mente Viva que te emocionou? Alguns, né? Muitos. Alguns do interior da Bahia, né? Da Bahia. Salvador em si também, em lugares de Salvador, bem difíceis, complicados. Aqui, na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, olha, é difícil dizer, porque assim, quando tem uma criança ali que modifica, faz e conta a sua história e diz, eu comecei a meditar em casa e agora minha mãe não tem mais crise de ansiedade. Quando a gente escuta histórias desse tipo, a gente, nossa, sabe, dá vontade de abraçar aquela criança ali na hora. Vou pedir para botarem o vídeo, bota o vídeo só pra gente ver algumas imagens ali tem do Mente Viva para as pessoas possam imaginar um pouco. Eles podem levar para casa isso, né? O que eles aplicam. Podem levar para casa. Isso é importante, porque, olha, as ricas da cara. Aí é Gramado, né? Então, onde é a tua cidade, para quem está nos acompanhando, onde inicia esse projeto. Isso, e essa foi a primeira escola? O projeto Mente Viva, ele vem trabalhar juntamente com a escola na formação de valores muito importantes para as crianças. É um a mais que nós temos dentro do ambiente escolar, né? É um projeto que integra uma questão de emoções, de vivências, de experiências em que os alunos podem ter junto com o facilitador, né? E junto com a sua turma, através das meditações, através dos pensamentos, através das reflexões que são propostas nas atividades. Enquanto coordenador pedagógico dessa escola, que sendo a maior escola do município, fico muito feliz em ter essa parceria com a Mente Viva, onde a gente consegue despertar no nosso aluno a reflexão, a análise e principalmente o autocontrole. Esse autocontrole, enquanto coordenação pedagógica, trabalhando junto com os alunos, junto com os professores, eles vão levar para a vida inteira. Eu gosto do projeto Mente Viva porque nós medita e dança. O programa Mente Viva foi desenvolvido para que as crianças possam melhorar as capacidades cognitivas, que têm relação com a atenção, com a memória, com o aprendizado, com a inteligência, mas também, principalmente, para que as questões afetivas de relacionamento, de respeito, né, de ética, de compaixão, possam também ser desenvolvidas. E a gente tem a neuroplasticidade para trabalhar aqui, que é a nossa capacidade do cérebro de se moldar frente àquilo que a gente oferece. Então, essas crianças que estão fazendo a meditação todos os dias estão dando para o seu cérebro uma informação diferente, fazendo sinapses diferentes e construindo áreas que elas vão ter maior habilidade. Mente Viva! Faz mesmo escola municipal, faz mesmo na sala de aula, faz com o que tem. Não precisa também não precisa do colchonete, não precisa de um espaço preparado. Isso pode fazer. Muito importante também, porque é uma maneira simples de colocar em prática. Ali é onde está, com a pessoa preparada, com o material que a gente pode replicar. E é gostoso a gente ver uma criança, né, assim, em paz, né? Porque é demais, é muito bom. É importante, muito às vezes bom. A gente não entende o quanto isso pode ser importante para ela. E essa escola tem uma característica interessante, porque ela recebe a maior escola do município, municipal, e ela recebe gente de todos os estados, muitos estados mesmos, porque em Gramado tem essa característica, né? E mais de 50% das pessoas não são de lá. E de muitos países também, vários países que vieram morar aqui. Uma cidade muito turística. Então, ela tem uma questão de abraçar essas diferenças, assim, né? Então, eles entenderam também que nesse ponto foi muito importante. Esse é um programa que chama Jornada Mente Viva nas Escolas, onde tem as professoras aqui que foram capacitadas, todas conosco, e elas conseguem aí saber o nome de cada criança. Essa é a diferença. O Jornada foi um programa feito junto com a Prefeitura Municipal de Gramado, e esse sim é remunerado, porque a gente consegue ter um acompanhamento extremamente próximo de cada criança. Próximo, para exatamente. Entender, e a gente está vendo que isso tá refletindo. Fizemos no ano passado e eles nos pediram que nós repetíssemos esse ano. Estamos fazendo, são mais de 60 turmas, 62 turmas, que são acompanhadas assim, ponto a ponto, criança a criança, semana a semana, para vendo a sua evolução, junto com a sua professora, mas a gente tem a nossa equipe lá junto. Também. Então, doações, então, entre em contato. Agora, eu adorei aqui, ó.
Eu preciso mostrar o guiri. O guiri, quando eu falei com a Mariela, eu fui pesquisar, né, sobre Mente Viva e encontrei o guiri no site. Fiquei muito encantada com o guiri já em posições de meditação. Né? Isso é outra coisa, que até para começar o estímulo da criança em casa, né? Casa. A mãe, então, podem adquirir ele no site. Pode adquirir no site, vai nos ajudar muito. E cada recurso que entra inteiramente, né? Quando a gente tem essa renda dele, a gente vai fazendo a impressão mas que quer dizer guiri? O guiri significa fazer tudo com honra, né? É a honra pela vida, é a honra pela própria atividade que se está fazendo. Pela conversa que a gente tem com alguém, ele traz muito a questão da presença e a gratidão pela vida. Então, a gente achou que seria um nome bem próprio, porque já gera também essa curiosidade e a gente poder falar sobre isso. E não é a troco do nada que está no macaquinho, né, Renata? Com certeza. Porque macaco é tão nosso, brasileiro e tudo, e é um animal que a gente pensa em tanta agitação, né? Em tanta curiosidade, é um bichinho que pula de galho em galho, vai aqui, vai ali. É bonito ver ele paradinho também, e né? aí ele também consegue parar, né? Só para dizer, tá tudo certo com essa com a agitação da vida. Com a agitação da vida, desde que tu tem um momento de paz. Exatamente. Né? Para entender os teus sentimentos, porque a agitação, às vezes a gente vê crianças correndo, fazendo arte, é saúde. Exatamente. Né? Não é disso que se quer tirar a agitação, é entender sentimentos para poder levar para frente uma vida mais tranquila, né? De sucesso, de empatia, de foco, de determinação, de resiliência, que são as coisas importantes para que uma sociedade desenvolva. Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E saúde, porque querendo ou não, evitando doenças. Saúde. O teu projeto é fantástico para imaginar Nossa, agora eu tô junto nessa. Eu comprei essa ideia. Isso mesmo. Eu comprei essa ideia. Eu quero muito, vou perguntar na escola dos meus filhos por que não existe isso. E eu vou te deixar o livro, esse aqui fica de presente. Aliás, eles ficam aqui de presente para ti. 365, tá? Práticas. Esse daqui, a gente ainda não conseguiu fazer a publicação, em razão de recursos, mas faremos. Aqui tem tudo, ó. Aqui um pai que desejar já fazer isso em casa, já pode fazer. Um pai que quiser levar para a escola, comprar o livro e mostrar, pode fazer. Não tendo o recurso para fazer, entra no site, está gratuito. Às vezes as coisas funcionam melhor quando a pessoa até se engaja um pouco mais, mas está gratuito inteiramente. Só precisa de desejo profundo, de disciplina para a gente poder concretizar e colocar sempre um pouquinho. Às vezes as empresas não têm nem conhecimento, né? Como podem ajudar, ou enfim, ou também existem, claro, a gente sabe que existem muitos projetos, mas a publicação de um livro para que possa levar saúde, bem-estar, alegria para crianças, não precisa ser um recurso gigante, mas que faz uma diferença maravilhosa. Sem dúvida. Comprando o guiri, vai dar o quê de aniversário? Guiri, exatamente. Né? Vai levar para um amigo, qual criança que não gostaria de receber? Eu me lembro, eu não sei onde eles vêm, devem ver em desenho, eu me lembro que às vezes eu chegava em casa, o Gustavo é pequenininho, até tem uma foto dele, eles fazendo assim, né? Eles também têm a curiosidade dessa paz interior do que é, né? Essa posição, o mundo interno, verdade. Eu entender os sentimentos. Então, contar uma... É engraçado, né? É pessoal, mas tudo bem, não tem problema. O meu filho chama a Carol Lisboa de professora, né? E um dia eu perguntei, por que professora? Porque ela ensina a lidar com sentimentos. Olha, então, assim, a gente nunca chamou um psicólogo, né? Um adulto não chama um psicólogo de professor. Mas olha o entendimento de uma criança muito isso fala além muito do que a gente pode imaginar, né? Então, assim, de fato, ela ensina a lidar com os sentimentos. Que sentimentos é esse? Então, as crianças entendem muito mais do que a gente tem a ideia. Muito. Né? Eles são muito mais capacitados do que a gente pode imaginar. Com certeza. A gente tem que esse momento, né? permitir que isso floresça, né? Que isso floresça, com que isso entenda. E aí os pais se engajarem juntos, né? Porque isso também é uma coisa muito importante. Então, esse livro, nós estávamos falando dos pais que podem praticar em casa. Isso, os pais podem praticar em casa, né? Ele fala o passo a passo, ele ensina, e aí tem lá para todos os dias. Sempre pais saudáveis, crianças saudáveis. Pais saudáveis, crianças saudáveis, como mostrou um trabalho italiano que fez com que os pais de crianças com déficit de atenção e hiperatividade meditassem, e as crianças reduziram os sintomas de déficit de atenção e hiperatividade. Sem as crianças meditarem, só os pais. Só os pais. Então, eles são um reflexo. A culpa sempre é da mãe, não tem essa história. Só pra gente relaxar um pouco, a culpa sempre é da mãe, né? Quando as crianças... Então hoje, todo mundo meditando lá em casa. É isso mesmo. Eu quero saber quem é a Mariela, pra gente finalizar, né? Que surge de um ato triste, de um ato de violência, um projeto social
fantástico que deixa aí um legado para nossa sociedade. Quem é a Mariela? Da onde surge essa força? Porque tu é mãe de 3, tu tem uma empresa fantástica que tem que sim ser falada, né? Que trabalha com bem-estar. Até na tua camiseta tá escrito alguma coisa sobre... Eu digo sim ao Dia Mundial do Bem-Estar. Ao Dia Mundial do Bem-Estar. É um projeto social para trazer o bem-estar para todos, né? Viu só? Quem é a Mariela aqui? Como surge essa pessoa que tem essa ideia fantástica que vai deixar um legado gigantesco para nossa sociedade? A Mariela é, primeiro, uma pessoa que está em constante aprendizado, desenvolvimento e evolução, que tem um monte de defeitos também, né, obviamente, mas sou a 4ª filha, né, de 4, e vindo de um casal, minha mãe, formação assistente social, meu pai médico, né? E sempre muito pensando realmente na saúde como um todo, apaixonadíssima pela natureza, que eu sou, sempre fui, adoro, e pela essa interação. Eu acredito demais, né? Eu sou meio apaixonada pela vida, pelo ser humano, eu sou extremamente conectada a Deus, e gosto das religiões, acho importante o cultivo de espiritualidade, da religiosidade. Para mim tem uma grande força aí, todos os dias que eu acordo, eu agradeço plenamente por estar viva e penso o que eu posso fazer hoje para o meu mundo ser melhor e o mundo de todas as pessoas serem melhores, né? Então, realmente, tem essa força que me move muito, muito. E a gente, como sociedade, agradece de ter pessoas assim, que né? bom, porque com certeza faz a diferença. Faz. Fazemos. Eu acho que eu faço, e vou falar isso, e todos fazemos, de verdade, assim. Eu acho que a gente precisa acreditar. Que todos podemos fazer. No ser humano, acreditar na beleza da vida, e que juntos a gente consegue, de verdade. Eu sempre digo que cada um pode ajudar e isso. mudar uma sociedade pela sua maneira de ser e pelas suas habilidades. Eu não sou médica, eu sou jornalista. Eu tenho o dom da comunicação, né? De alcance. Poder mostrar um projeto social desses, trazer empresas, mostrar para empresários, né? Como poder ajudar. Tu como médica, como, né, acreditando mostrando e provando o quanto faz diferença esse teu projeto. Enfim, cada um ajuda como pode. Às vezes as pessoas, ou uma pessoa que dá aula de meditação, que medita, que gosta, que acredita, venha se preparar para isso. Mas é muito bem-vindo. Então, E se tem dúvida, pode falar com a gente também, porque muitas vezes a gente encontra, a gente faz esse casamento, as pessoas querem ajudar, às vezes não sabem como. Uma conversa, às vezes a gente já vê como pode ser importante esse apoio, essa ajuda, a presença, né, de uma pessoa entregando o que ela pode. Então, é muito, muito bem-vindo. Tá? Esses anos todos, 16 anos, um momento que te emocionou muito e tu disse, eu fiz certo. Valeu a pena. Valeu a pena. Foram tantos os momentos, né? Mas eu acho que agora eu me lembrei de Roraima, Boa Vista, uma escola muito, muito, muito simples, muito pobre mesmo, e de uma criança fazendo a meditação e dizendo que nunca tinha se sentido tão bem quanto naquele momento da vida. E com uma realidade violentíssima toda na volta e de escassez muito grande, acho que ela pôde, pela primeira vez, assim, acessar a beleza e a abundância, né, que a vida pode oferecer e que o nosso mundo interno também. Então, foi esse. Mas tinham... São muitos. A criança, por si só, ela já nos emociona, né? E demais. Quando ela está feliz, então ela é uma vida. É verdade. E poder ajudar e preparar através da infância e de uma maneira simples, com paz, amor, né? É muito difícil não se envolver com um projeto desses. Pra gente finalizar, eu quero dizer isso aqui, a Coliseu, que é o nosso apoiador, a gente sabe que a gente tem que ter empresas parceiras para que a gente pudesse mostrar esse projeto. Eu quero que tu abra e mostre pra gente, porque tem um significado especial, né? Nós pensamos nisso como um significado especial. São pequenas sementes que a gente planta na vida que transformam-se em árvores, né? Em árvores frutíferas. Então, o teu projeto, com certeza, foi uma semente, se transformou numa árvore da vida. Que coisa mais linda! E isso significa todas as vidas que tu modifica através do teu projeto, através da tua vontade. Lindo, né? E que tu leve como um estímulo. Quando tiveres, assim, pensando numa empresa que às vezes nos nega uma ajuda, que fecha uma porta que se fecha, que a gente pense, mas eu já salvei muitas vidas, já modifiquei essas
sociedade. E a né? gente não desiste nunca. Então, Queremos mais sementinhas, muito mais sementinhas. Muitas. Vamos e poder... em busca de mais sementes para fazer mais árvores da vida. É possível, ainda mais todo mundo junto. É possível, tá? com certeza. Muito, Fica muito mais obrigada. fácil. É um carinho eu recebo. Tá para que a gente possa divulgar muito, com muitas sementes, jogar muito essa semente do bem que tu faz. Obrigada, Mary. Pena que tem essa mesa entre nós, mas é um carinho te receber. A ti. Obrigadão. Que seja um sucesso cada vez mais. Contem eu estarei conosco. com vocês agora. A gente tá realmente, a Mente Viva tá aqui para isso. Contem conosco, escolas, pais que queiram, assim, falem com a gente mesmo. Pode mandar uma mensagem agora. A gente vai ter o maior carinho de tratar um por um e poder ver como é que a gente avança juntos. Uma coisa que fique bem legal para todo mundo, tá? E o guiri junto. E o guirizinho junto.